Sabe aquele álbum que vira o jogo, que muda tudo? Pois é, hoje a gente vai falar de um desses, Nevermind, do Nirvana. Um disco que não só marcou uma geração, mas que também criou toda uma mitologia em torno do seu criador, o Kurt Cobain. Mas o que ali era verdade e o que era só lenda? É o que a gente vai desvendar agora. Quando se fala em Kurt Cobain, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele gênio meio caótico que criava hinos quase por acidente, num impulso. Mas, e se ele fosse na verdade um artesão super cuidadoso, quase obcecado, que pensava em cada mínimo detalhe? A verdade, como sempre, é bem mais interessante que o mito. Então, vamos começar por esse mito. A história que todo mundo comprou era essa. 3 caras de Seattle, com suas camisas de flanela, movidos a pura angústia, que chegavam no estúdio e, pá, acontecia a mágica. Uma explosão de energia crua, sem planejamento nenhum. Essa história é clássica, né? A de que o Kurt rabiscava as letras no carro 5 minutos antes de gravar. Essa imagem do artista que simplesmente recebe uma inspiração divina, como se um raio caísse na cabeça dele, é muito forte. Mas, peraí, será que a coisa funcionava desse jeito mesmo? E é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Porque, ao que tudo indica, essa imagem de caos era, em grande parte, calculada, uma fachada. Pensa bem, no cenário punk, admitir que você passa horas ensaiando, que reescreve uma letra 20 vezes, isso não pegava muito bem. Então era mais fácil e mais cool manter essa pose de autenticidade espontânea. Só que, por trás das cortinas, a realidade era bem diferente. O processo de criação do Cobain era muito mais metódico do que a lenda conta. E é justamente nesse método que está o grande segredo por trás do som do Nevermind. Então, pode esquecer essa ideia de letras feitas no improviso. A grande verdade é que quase todas as músicas do Nevermind foram ensaiadas até a exaustão, cada parte pensada e repensada muito antes deles sonharem em ligar um amplificador no estúdio. O caos ficava para o palco. No processo criativo, a disciplina era total. E o método era genial na sua simplicidade. Para ele, a melodia era a rainha, era quem mandava em tudo. O próprio Chris Novoselic, o baixista, dizia que o Kurt era um mestre nisso. Ele primeiro criava o som, a emoção da melodia, muitas vezes só murmurando coisas sem sentido. Só depois, com a melodia pronta, ele ia para os seus diários e caçava as palavras, as frases que vestiam aquela melodia como uma luva. Era um verdadeiro quebra-cabeça. E a prova disso está aqui, nessa fita cassete. Uma gravação demo de Smell Like Teen Spirit feita num gravadorzinho boombox bem antes da fama. E o que a gente ouve ali? As letras já estavam quase todas lá, a estrutura já estava definida. Isso não é trabalho de um cara que age por impulso, isso é trabalho de um arquiteto sonoro. E foi justamente essa combinação de método e melodia que criou uma fórmula. Uma fórmula que, de tão poderosa, acabou mudando a história do rock. A fórmula da calmaria e da tempestade. Um crítico uma vez definiu o som deles de uma forma perfeita. É como se alguém pegasse o peso e a escuridão do Black Sabbath e misturasse com o talento dos Beatles de criar a melodia pop mais grudenta que existe. Era pesado, mas era pop. Te pegava pelo estômago com um riff e pela cabeça com a melodia. E quem ajudou a polir essa fórmula até ela brilhar foi o produtor Butch Vig. Ele entendeu perfeitamente essa dinâmica. A música começa calma, o verso é quase sussurrado e a tensão vai crescendo, até que, BOM! O refrão explode como energia catártica. Era o som da frustração de uma geração inteira canalizado em música. Mas a genialidade do Cobain ia além. Não era só sobre a estrutura da música. Tinha uma filosofia por trás de tudo. Uma ideia muito poderosa de transformar o que a gente considera defeito na própria mensagem. Vamos pensar em ruído. Não só como barulho, mas como qualquer interferência. O chiado no rádio, a imagem chuviscada na TV. Normalmente a gente vê isso como um problema a ser resolvido. Para o Kurt Cobain, o ruído não era o problema, o ruído era o ponto. Então, aquela guitarra super distorcida, as letras que pareciam não fazer sentido, a voz gritada, nada disso era por acaso. Era um jeito de expressar uma falha de comunicação. Num mundo onde parecia que ninguém estava se entendendo, o Nirvana fez dessa falha a forma de comunicação mais honesta possível. A distorção era o recado. Ok. Então a gente tem um método de composição disfarçado de caos. Uma fórmula sonora que era uma bomba relógio e uma filosofia artística super profunda. O palco estava montado. Faltava só o momento certo para a explosão. E ele chegou. O ano é 1991. O mês, setembro.
Em um piscar de olhos, o cenário da música foi virado de ponta cabeça. Numa semana, o Guns N' Roses lança o álbum que representava o auge do rock de arena. Pouco depois, uma banda desconhecida de Seattle lança Nevermind, e nada mais seria como antes. O efeito do Nevermind foi imediato. Foi como um meteoro caindo no mundo dos dinossauros do rock. De repente, todo aquele hard rock cheio de laque no cabelo, calças de couro e solos de guitarra gigantescos, tudo isso pareceu velho, ultrapassado, quase uma piada. A honestidade brutal do Nirvana fez todo o resto soar falso. E o foguete que lançou essa revolução para o mundo inteiro foi a MTV. Naquela época, a MTV era o que definia o que era popular. E quando o clipe de Smells Like Teen Spirit entrou na programação, não saiu mais. Foi o que transformou três caras de uma cidade pequena nos porta-vozes de uma geração praticamente da noite pro dia. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. O Nirvana e seu ruído foram um acidente, um golpe de sorte ou uma obra de arte friamente calculada? No fim das contas, a resposta talvez esteja no meio do caminho. E talvez a maior genialidade de Kurt Cobain tenha sido exatamente essa, a de fazer um trabalho de arquiteto parecer uma demolição. Fazer o caos mais planejado de todos soar como o mais puro e honesto dos acidentes.